A eternidade, na visão bíblica, é um tema essencial para a nossa fé e nossa compreensão de Deus. No livro de Eclesiastes, lemos que Deus pôs a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11, indicando que fomos criados com um anseio por algo que vai além do que podemos ver e experimentar nesta vida. Eternidade, na perspectiva bíblica, não é apenas uma continuidade sem fim do tempo, mas uma dimensão que transcende o tempo e o espaço como os conhecemos. A eternidade não é simplesmente algo que começa quando morremos. Ela é a essência do próprio Deus. Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim, e esse aspecto de sua natureza é incompreensível para a nossa mente finita. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da Igreja, refletiu profundamente sobre esse conceito ao dizer que o coração humano está inquieto enquanto não encontra descanso em Deus. Em outras palavras, mesmo que tentemos satisfazer nosso desejo pela eternidade com coisas temporais, sucesso, riqueza ou prazer, nada disso sacia essa sede. Somente em Deus, a própria fonte da eternidade, encontramos verdadeiro descanso e sentido. Jesus nos ensinou que a eternidade não é um lugar distante ao qual chegamos, mas uma relação íntima e contínua com Deus. Em João 17:3, ele declara: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Percebem? Vida eterna é conhecer Deus, é um relacionamento que começa agora e se prolonga para sempre. Jonathan Edwards, teólogo puritano, disse que a eternidade nos convida a viver não apenas para o tempo presente, mas para o prazer de Deus, que é eterno. Isso quer dizer que nossa visão da eternidade molda nossas escolhas diárias. Quando entendemos que a vida é um sopro em comparação com a eternidade, isso redefine nosso propósito. Viver pela eternidade significa fazer escolhas com a consciência de que nossas ações ecoam para sempre. Assim, a eternidade bíblica não é uma mera extensão infinita do tempo, mas a presença transformadora e contínua de Deus em nossas vidas, começando agora e se estendendo para sempre. Como C.S. Lewis colocou: "Se temos anseios que nada neste mundo pode satisfazer, é porque fomos feitos para outro mundo." Corda infinita. Imagine uma corda muito longa, que se estende infinitamente. Agora, pense que essa corda representa a linha do tempo de sua existência. Um pequeno pedaço, bem no início dessa corda, está pintado de vermelho. Esse pequeno trecho simboliza sua vida aqui na Terra, enquanto todo o restante da corda representa a eternidade. A maioria das pessoas, porém, vive concentrando-se apenas nesse trecho inicial, o agora e o hoje, em vez de pensar no que vem depois. Gastamos tempo, energia e recursos planejando como viver os próximos anos, economizando para a aposentadoria ou tentando aumentar o conforto e a satisfação durante esse breve espaço de tempo. Mas o restante da corda, a eternidade, é muitas vezes deixado de lado. Jesus nos ensina a viver de maneira a investir na eternidade, em vez de fixar nosso olhar somente no que é passageiro. Em Mateus 6:19-20, ele nos orienta: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem." Ele nos lembra que o verdadeiro propósito da nossa existência não está no conforto momentâneo, mas no tesouro eterno que construímos ao viver de acordo com o seu reino. O apóstolo Paulo ecoa essa mesma ideia ao dizer em 2 Coríntios 4:18: "Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." Paulo estava completamente focado naquilo que duraria para sempre, e isso lhe dava força para suportar dificuldades, rejeições e perseguições,
porque ele sabia que essas eram leves e momentâneas em comparação com a glória eterna que o aguardava. Assim, a ilustração do fio eterno nos leva a perguntar: onde estamos investindo nosso tempo e nossa energia? Será que estamos vivendo como se apenas essa pequena parte da corda importasse? Ou estamos nos preparando para toda a eternidade? Viver com a eternidade em mente nos chama a agir com propósito, a amar e a servir e a deixar um impacto que ecoará muito além do nosso tempo na Terra. A diferença entre tempo e eternidade, a diferença entre o tempo terrestre e a eternidade divina é profunda e transforma a forma como enxergamos Deus e nossa própria vida. O salmista, em Salmos 92, escreve: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui temos uma visão clara. Deus não é apenas antigo, ele é eterno. Ele existe sem começo e sem fim, fora das limitações do tempo. Para nós, o tempo é linear e finito. Temos um início, um meio e um fim. Cada minuto passado não pode ser recuperado, e cada dia que chega ao fim é uma fração da nossa vida que se esgota. Mas para Deus, o tempo não é uma restrição. Ele vê todo o tempo, passado, presente e futuro, simultaneamente. Em 2 Pedro 3:8, lemos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa que Deus não está preso à nossa cronologia. Ele é atemporal e eterno. A W. Tozer descreve bem essa diferença ao dizer que Deus habita em um agora eterno. Isso significa que ele não se desgasta com o passar do tempo, não é surpreendido por eventos futuros e não é limitado pelo passado. Deus vê toda a história, incluindo nossa vida, em um quadro completo. Sua eternidade o permite agir em nosso tempo de uma maneira que sempre é perfeita e completa. Essa diferença tem implicações profundas para nós. Nossa vida é breve e o próprio salmista, no mesmo Salmo 90, 12, nos ensina a orar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quando entendemos que nossa vida aqui é um breve instante comparado à eternidade, percebemos a importância de viver com propósito e em comunhão com Deus. Ele é eterno e, por sua graça, nos convida a participar de sua eternidade. Assim, somos chamados a focar não apenas no que é passageiro, mas no que permanece para sempre. Portanto, a diferença entre o tempo terrestre e a eternidade divina nos lembra que nossa vida é uma preparação para o encontro com o Deus eterno. Ele nos convida a viver com uma perspectiva eterna, a valorizar o que tem peso duradouro e a confiar em sua sabedoria infinita, pois ele já conhece o fim desde o princípio. Vida eterna ou separação eterna. A certeza da eternidade é uma das verdades mais claras e profundas que a Bíblia nos apresenta. Todo ser humano está destinado a uma eternidade, e Jesus é categórico sobre os dois destinos possíveis: vida eterna com Deus ou separação eterna de sua presença. Em João 5:24, Jesus afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, já passou da morte para a vida. Aqui, Jesus nos dá uma garantia extraordinária. A eternidade com Deus está assegurada para aqueles que creem nele, e essa promessa de vida eterna começa no momento em que o aceitamos. Não precisamos viver em incerteza sobre o nosso futuro. Pela fé em Cristo, recebemos a garantia da vida com Deus para sempre. Por outro lado, a Bíblia também é clara sobre o destino daqueles que rejeitam essa oferta de salvação. Em Mateus 25:46, Jesus fala sobre o juízo final e diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse versículo nos revela que o destino eterno é uma consequência direta da nossa relação com Cristo. Aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Ele
enfrentarão uma separação eterna de Deus. Esse contraste entre vida eterna e separação eterna é central na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo reforça em 2 Tessalonicenses 1:9 que aqueles que não conhecem a Deus sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Assim, a eternidade não é uma continuidade indefinida do tempo, é a realidade final e imutável do nosso destino. Deus, em seu grande amor, deseja que todos conheçam a vida eterna com Ele. Ele nos oferece essa vida através de Jesus, e essa é uma decisão pessoal e urgente. C.S. Lewis coloca bem essa escolha ao afirmar: no final, só existem dois tipos de pessoas: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Nossa resposta à oferta de Cristo define nosso destino eterno. Portanto, a certeza da eternidade é inevitável para todos, e o convite de Deus é que cada um de nós escolha a vida. A vida eterna com Deus não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade presente para todos os que vivem em comunhão com Cristo. A perspectiva da eternidade nos leva a viver com propósito, focando no que realmente importa. Sabemos que nossa vida é breve e que escolhas têm consequências eternas, o que nos motiva a buscar a vontade de Deus, amar o próximo e investir em valores espirituais que permanecem para sempre. Deus lhe abençoe, para que compreenda a visão de eternidade em Deus e se prepare para viver a eternidade em Deus.